Ele foi julgado, ele foi humilhado, cuspiram em sua face, todos o rejeitaram, ele foi caçado. Acredito eu que até pedra deve ter levado, mas a Bíblia não pode chegar tão profundamente assim, senão choca. Mas acredito que o que está na Bíblia foi 10% do que Jesus passou, e foi pregado numa cruz. Então Jesus, ele sonhou tanto com a nossa vida, que o sonho dele custou a vida dele. E isso não faz sentido algum para nossa mentalidade. E agora, o mais impressionante de tudo é saber que alguém santo nunca deixou um vestígio de ódio, nunca deixou uma raiva, nunca deixou um vestígio de ira, nunca julgou ninguém por suas escolhas. Ao contrário, ele amou as pessoas. Você nunca ouviu algo de Jesus que o comprometesse. Sejam bem-vindos a Jesus, o Pai da inteligência emocional. Todos os meses eu recebo alguns questionamentos, algumas perguntas nas minhas redes sociais. Desculpa. O porquê? Como que alguém santo, presta atenção, como que alguém santo estava lá no seu trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com todos os anjos o servindo, com todo mundo, com todos os anjos o idolatrando, o seu reino perfeito, em paz, som, visão, cheiro, mentalidade. Sabe aquela tranquilidade que quando a gente está assim, o Espírito Santo nos toca, você fala, uau, isso era a vida de Jesus. Mas não, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho amado, para que todos que naquele crescem, fossem salvos. Jesus veio à terra, se sujeitou a chegar no mais baixo nível, que é a nossa condição humana. Nós somos baixos. Estou falando que nós, perto de Jesus, nós não somos nem pó. Mas não, ele se sujeitou a passar tudo isso, para que a gente tivesse realmente a oportunidade de conhecê-lo e trazê-lo para a nossa vida, não como alguém que eu sei quem é, mas sim como nosso Senhor, como o direcionador de nosso dia, de nossa tarde e de nossa noite, naquele que dá as respostas para que eu avance. Então eu explico isso às pessoas que me questionam, porque assim, toda essa história que eu contei para você, quem está lá fora, eu não respeito esse tipo de visão, porque não é minha visão. Eu sou convicto que Jesus é meu Salvador, e Deus é meu cuidador, e o Espírito Santo é meu cuidador. Mas para quem está no mundo, a hora que ele olha para dentro da igreja, ele não entende como alguém tão santo desceu na terra, entregou a vida para esse lixo de humanidade que ainda existe. Uma coisa não faz sentido com a outra. Aí, você sabe qual é o pior? Ele olha para algum cara, alguma mulher da igreja que se diz imagem e semelhança de Deus. Aí ele olha e fala, isso é imagem e semelhança de Deus? Eu quero esse Deus? Eu não quero esse Deus. Então, meu irmão e minha irmã, entender Jesus é fácil, mas precisa de hombridade. Você precisa ter convicção. Não é essa motivação que começa domingo às 9 e termina às 11, que começa às 19 e termina às 20 horas e 30 minutos, sendo que segunda-feira, aquele crente ficou no domingo, aquele cristão, está no domingo. Agora deixa eu lembrar, domingo que vem eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho um problema a resolver, porque o meu Jesus é um Jesus da barganha, é um Jesus que eu tenho uma troca. Deus, é o seguinte, eu estou te dando aqui,
mas eu quero 10 vezes mais. É assim que a maioria vive. E olha, eu só quero deixar uma observação. Eu não estou aqui apontando, tá? Eu estou aqui num ecossistema que quem está falando é o Espírito Santo. Então eu estou levando paulada também. Então não entenda, aqui não é um egocentrismo, tá bom? Vocês entenderam isso. Então, como que eu quero acessar o céu se eu trato o meu Jesus igual um garçom? Faz algum sentido isso? Entenda uma coisa: o céu, ele funciona com coerência. O céu não é uma bagunça. O céu não é um lugar de emoções, onde eu estou feliz, acordei, oh, glória a Deus. Não acredito que esse irmão falou isso. Acabou meu dia. Que crente é esse? Agora imagina se Jesus tivesse essa mentalidade que a gente tem hoje, que se furar o pneu do carro, acabou meu dia. Você acha que a gente ia estar aqui? Não ia estar. Por isso que eu falo que Jesus, ele desceu no nosso, porque nós somos baixos perto de Cristo, ele desceu no mais baixo nível, para que a gente pudesse olhar para ele hoje e falar assim: ele conseguiu, e eu também vou conseguir. Eu vou repetir: ele conseguiu, e eu também vou conseguir. Não há nada impossível para quem ama Jesus. E ele é tão bom. Olha, voltando àquela história que as pessoas não entendem, né? Como alguém santo assim, por isso que viram ateus, viram pessoas de questionamento. Olha que doido. Nesse momento eu vou falar essa palavra, muita gente de um nível de mau caráter, eu uso outra palavra, mas eu tenho uma mentora aqui, está aqui hoje, de muita gente de muito baixo nível de mau caráter, dos piores, imagina os piores, que estão vivendo uma vida melhor que nós. Muita gente. Calegara, mas ele não tem Jesus. Eu não estou falando disso, porque se fosse para a tua vida ter acabado na hora do batismo, meu amado e minha amada, você teria sido arrebatado naquele momento. Você não ficou nessa terra para rastejar. Você não ficou nessa terra para ser um pedinte, para ser oh Jesus, me dá, se o Senhor não me der, eu vou morrer. Não, você nasceu para ter convicção. Você nasceu para acessar. Você nasceu para olhar para Deus e falar assim: e aí pai, bom dia meu amado. Pai, isso é bom para mim? Se for bom o Senhor me der, eu vou honrar o Senhor. Tem muita diferença. E voltando, muitas pessoas estão com contas pagas, estão, repetindo, mundamente falando, tá? Estão com o carro do ano, estão com a tua casa, tua família feliz, está sendo o Espírito Santo. Agora me fala, isso não deveria ser acessado por nós? Você não acha? Você não acha que nós deveríamos acessar? Se você imagina você chegando no céu, aí de repente você vai ver Jesus. Isso é uma metáfora, mas imagine, traga para você esse sonho. Aí você vai ver Jesus, aí você vai olhar e falar assim: nossa, imagina a cena, gente, é surreal. Aí você pega Jesus, você abraça, você cheira, você fala: depois eu quero que você me explique tal coisa. E você vai, conversa, tem intimidade, você bate na mão, dá soquinho, porque ele é teu salvador, ele é alegre, ele é feliz. Ele não é um general do exército que está lá para te colocar na linha 8 ou 80, não é assim Jesus. Aí você vai olhar para o lado, aí você vai ver brilhos, cor de ouro, cor de diamante, nada físico. Não tem uma imagem formada, mas tem aquela sensação, a sensação de bênção, de paz, de saúde, de abundância, de alegria, de felicidade, de convicção, de caráter, de posicionamento, de critério, de comunicação, de como eu fui no mundo, tudo está ali. Aí você olha e fala assim: é para mim? Não, filho, era para você, mas você me trancou em uma caixinha religiosa. Esse é o grande mal da igreja. É o Jesus da barganha. É o Jesus que se me der eu estou bem, que a hora que para de me dar, porque pensa que é Jesus que parou, né? Não foi seu caráter, sua conduta aqui que parou, não. Porque você trata Jesus como um aviãozinho da bênção, jogada.
Aí, você não entende o porquê as coisas param na sua vida. E eu quero te dar um alerta. Jesus já deu a vida dele por você. Jesus já deixou a caixa de ferramenta para você apertar o parafuso. Então, crie realmente espírito de herdeiro e não de pedinte, e vá apertar o seu parafuso. Amém, glória a Deus. Graziela, pode passar o próximo. O poder das decisões em tempos de crise. Você tem que ter noção que a sua posição atual, como a Ludmila falou, financeira, familiar, amorosa, em todas as situações, profissional, tudo mais, todas elas, hoje, o teu termômetro é definido pelo seu poder de decisões em tempo de crise. Como você tem tomado decisões poderosas? Será que o dia que você bateu o pezinho, você fica tão irritado, que na hora de tomar uma decisão poderosa, você traz essa emoção para essa decisão? Porque é o que acontece. É o que acontece. A gente vive um mundo vitimizado, um bando de velho criança que é vitimizado, que chora por qualquer coisa, que bate o pé, que pega as emoções do dia a dia e traz para os grandes resultados. Não é assim que funciona. E eu vou te dar uma técnica que eu carrego para a minha vida. Eu não tomo nenhuma decisão antes de 24 horas. Qualquer decisão que chega para mim tomar e que fala tem que ser rápido, não vai prestar. Porque tudo que vai te trazer ansiedade vai acabar com o seu futuro. Entenda, uma decisão de 1 segundo pode demorar anos para você voltar àquela estaca zero que você estava. Eu não estou falando com decisões do dia a dia. Não é assim, eu vou tomar banho, não, eu vou comer. Não é essa coisa banal, não. Isso é padrão, isso aí o robô faz. A IA já faz sozinho isso aí. Eu estou falando de decisão poderosa. O que eu quero para o meu futuro? Tá, eu quero X coisas para o meu futuro. Qual a decisão poderosa que eu tomei hoje? Então, vocês devem estar muitos atentos que o poder das decisões em tempos de crise. Pode passar, Grazi. Eu sou apaixonado nesse tema. Critério e posicionamento. Você tem utilizado esses dons? Quando eu falei lá no início dessa ministração, que me perguntam muito, né? Como que alguém santo desceu? E eu falei que ele nunca irou, né? E nunca julgou ninguém. E por isso que ele é o pai da inteligência emocional. Uma pessoa me perguntou assim, porque assim, o ateu, quando ele é questionador, ele é mais crente que a gente. Porque ele defende uma coisa que ele nem vê e acha que não existe. Então faz sentido, mas ele é crente, porque tem convicção, e a gente não tem. Me perguntou, tá bom, então Jesus não irou. Eu falei, não. E por que ele chicoteou o povo lá na porta do templo? Eu falei, meu querido, isso chama revolta. E se você tivesse isso com a sua vida, você pararia de ouvir essas músicas porcarias, pararia dessa boca que só sai porcaria, pararia de ficar nesse celular que só vê porcaria o dia inteiro. Você pararia de ficar em rodas de amizades que só falam porcarias o dia inteiro. Isso chama critério, isso chama decisão. E isso é revolta. Então que todos tenham revolta real daquilo que não é de Cristo. Porque todo mundo aqui sabe, vai por mim que sabe. Você sabe se Jesus ouviria essa música, você sabe. Você sabe se Jesus iria nesse lugar, você sabe. Você sabe se da boca de Jesus iria sair isso aí que sai da sua, você sabe. Aí, não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Para de falar isso. Você está expulsando gente da salvação. Isso é egocentrismo. Para que você fale isso com convicção, você precisa realmente entender, realmente ser uma pessoa que alguém olha e fala assim, olha lá, aquele lá não se mistura. Olha lá, aquele lá não ouve essas porcarias dessas músicas aí. É legal, Calegari. Tá bom, vai legal, vai cantar no inferno então. Então tá bom. Esse aí eu quero.
esse eu quero do meu lado. Você tem que ser esse homem, você tem que ser esse menino, esse jovem, você tem que ser essa mulher, porque o teu domingo aqui cantando, igual tem um vídeo que é 2 ratinhos que fica assim, acabaram de dar o pau dentro do carro, ele e a mulher tá lá, glória a Deus, porque elas sempre têm razão. Sejam sábios, amém? Cadê os homens casados? Não tem homem casado aqui, gente? Tem 3 só, glória a Deus. Elas não têm razão? Erga a mão, quero ver você falar alto. Olha para ela e fala, você tem razão. Parabéns. Você é um homem muito sábio. Eu durante muito tempo lutei contra isso, porque o meu ego era tão burro que eu queria bater de frente com ela. Não, você está errada, não vai fazer isso não. Aí, quando Jesus chacoalhou minha vida daquele jeito, essa galera que eu conheço, já fui lá e vou voltar, hein? Cadê o Leandro? Na semana que vem eu já volto lá. Jesus chacoalha, não chacoalha? Chacoalhou a vida daí. Cadê o orgulho que estava aí, que estava no mundo? Cadê? Morreu? Parabéns. Agora começa uma nova vida. Agora começa uma nova história. Não se contaminem mais. Não façam isso. Todo mundo quer o que Jesus pode fazer, mas ninguém quer parar de fazer o que Ele não faz. E eu vou repetir, todo mundo quer o que Jesus pode fazer, mas ninguém quer parar de fazer o que Ele nunca faria. E voltando à minha mulher, que tem muita razão, Jesus me acordou, falou, cara, você é muito burro. Porque burro é um significado de insensatez, né? Mas Deus é muito cuidadoso com as palavras. Você é muito burro. Como você vai ficar batendo de frente para algo que é a construção da sua vida? Como você vai ficar batendo de frente para a tua maior sócia, que quer levantar o reino com você, mas o seu ego faz você bater de frente? Porque você é o bonzão, que eu era o bonzão, o cara da comunicação, o cara das fotos, o cara dos vídeos. Sempre, muito tempo na minha vida carreguei essa desespaço graça, porque isso não é de Deus. A gente sabe que não é de Deus. E quando eu decidi realmente entender a minha mulher, há questionamentos até hoje, é normal, ninguém é zumbi, só zumbi que não questiona. Até a IA questiona agora, né? Quando eu comecei, eu entendi que reino dividido, casais, prestem muita atenção, reino dividido não é reino. Às vezes você está idolatrando mais o seu ego e deixando de acessar o que Deus tem para sua casa. Pode passar para o próximo frame, por favor. Pessoal, só vou tomar um gole de água aqui. Eu falo pouco, né? Gente, lá na Missão Vida, esse pessoal que está aqui, um pessoal de recuperação, um pessoal que realmente decidiu jogar o orgulho no lixo. E isso é muito poderoso, porque o orgulho é que faz causar guerra. O orgulho fez que Satanás caísse. O orgulho é a pior doença desse planeta, e mata mais que câncer. Vai por mim, porque mata uma família. O câncer mata um, não contamina, mas o orgulho é contaminante. Parabéns. Lá tem na cozinha aquele homem grande ainda lá? Ele falou que nunca tomou bomba, é verdade? Cadê o Fabreto? Fabreto, você vê o tamanho do homem. Eu falei, da onde você está colocando aqui dentro? Pelo fundo? Está entrando lá pela mata? Ele falou, não, nunca tomei bomba. Eu falei, aqui, cara. Mas ele está lá, né? Então tá bom, semana que vem provavelmente eu vou lá e a gente vai fazer uma ministração poderosa lá. Prosperidade, você tem desfrutado dessa promessa? Se você pensou em dinheiro, o teu cérebro está doente. Pode ter certeza absoluta. Se a hora que você ouve a palavra prosperidade, você associa isso como bênçãos de bens, o teu cérebro está totalmente doente e precisa urgentemente ser curado. A prosperidade, ela vai além de bens. Ela vai na abundância, na paz, na tranquilidade, na saúde, na fraternidade, na comunhão. E o dinheiro é consequência. Estou falando de dinheiro abençoado, tá? Porque até no semáforo você pega dinheiro e
tem que ganhar dinheiro, estou falando dinheiro conquistado com bênçãos. Porque depois, olha como Deus é maravilhoso, Ele não te dá nada para virar maldição. Às vezes você está falando, Deus me dá 1 milhão. Você está com 10 reais, está ferrando a vida. Não vai dar, não tem como. Aí você faz todo esse processo, você cuida, você passa por esses posicionamentos, esses critérios. Aí sim, a prosperidade financeira do céu, não da terra, do céu. Porque a tua bênção tem que descer de lá, não tem que nascer aqui. É diferente. Aí Deus fala, meu filho amado, agora eu vou te abençoar. Porque através da sua vida, Ele sabe que aquilo não vai virar idolatria. Através da sua vida, Ele sabe que aquilo não é um trono de ouro na sua vida. E você vai canalizar. Você é uma pessoa que nasceu para canalizar, liberar, abençoar. Porque quando Deus te abençoar, ver você abençoando, se prepara. Se prepara, porque se você pedir 1, vai vir 10. E a hora que você tiver 10, Ele vai colocar 100. A hora que você tiver 100, Ele vai colocar 1000. Aí vai ter uma hora que você vai falar assim, meu Deus, eu não sei nem aonde eu coloco mais. Ele fala, traz gente do mesmo propósito para o seu lado. Traz, porque nós estamos numa terra que precisa ser abençoada. E para avançar, ninguém vive de filantropia. A gente precisa de bênçãos. Bênçãos, teu carro não anda com oração. Você tem que ir no posto, você tem que pagar gasolina. Então, tira esse Jesus da caixinha. Que você fala, ai, para de falar de prosperidade. Jesus é próspero. Ah, que legal, mas Ele não reteve dinheiro? Claro que não. Jesus não tinha sua missão. A missão dele era outra. E eu vou falar um negócio. E se Jesus quisesse reter riqueza nessa terra, Salomão, o homem mais rico da terra, saiu na Forbes agora, se ele existisse, ele ia ter 400 trilhões de dólares, que basearam nas histórias e nas escrituras. Salomão seria o empregado mais barato de Jesus Cristo, porque ele é o dono do ouro e da prata. Não se travem dos seus sonhos. Deus sonhou com a sua vida, e você se bloqueou tanto, entrou tanto dentro de uma caixinha, que até para sonhar está doendo. Você chega num lugar próspero, você faz assim, ó, oh, não toca não, hein? Isso não é para mim não. Aí você fala, vai no shopping, vai lá no Iguatemi. Eu não, lá só tem rico. Aí você sabe o que é o mais engraçado do crente? Ele luta contra a bênção, ele luta contra o dom, que a prosperidade é um dom. Repito, a prosperidade é um dom. Mas aí, ó, presta atenção que é de maluco isso, tá? Talvez aqui, boa parte faz isso. Hora que vira as costas, eu não falo de prosperidade não, quanto que está o bingo hoje? Acumulou a Mega Sena, irmão? Compra 2 saúde cap lá. Covardes, para o reino do céu, vocês são covardes. Porque vocês trocam o dono de tudo para uma sorte aleatória. Vocês trocam os tesouros dos céus para algo que você quer jogar hoje e ganhar amanhã. Porque é só preguiça da alma. Porque é só preguiça de seguir os caminhos, o posicionamento, os critérios e a ordenância daquele que é Senhor da sua vida. Morreu. Porque você se tornou mundano. Você quer tudo. E repito a frase, a maioria quer tudo que Jesus pode fazer, mas ninguém quer parar de fazer aquilo que Ele nunca faria. Pode passar, Grazi. Isso já é um gancho dessa última palavra. O nosso subconsciente, ele é um ser separado do nosso consciente. Nosso subconsciente, ele é nossa alma. O nosso consciente, ele é a vara de pesca. Então entendam isso e comecem a produzir isso na vida de vocês. Tudo que você pratica, sendo bom ou ruim, o teu subconsciente, que não tem acesso a decisões, a apenas guardar aquilo que a tua consciência pescou, ele fala, o irmão José, nossa, o irmão José gosta da cachaça, né? Que legal.
Aí, porque ele pensa que é bom, porque ele é tão paga-pau seu, que ele pensa que é bom. Aí ele começa a produzir situações da cachaça para sua vida. Do nada, a tua energia começa a atrair colegas da cachaça. Aí do nada, você passa na frente de um bar, você olha mais o bar do que a igreja, porque a tua energia está destinada ali. Então, tudo o que vocês plantarem em sua mente. Escuta, eu falei de música, eu falei de fofoca, eu falei de palavras torpes, eu falei de boca suja, eu falei de bebida, eu falei de cigarro, eu falei de droga. Bom, em resumo, tudo que Jesus não faria. Tudo que você plantar, tudo que você pescar, vai estar na sua mente. Aí você sabe o que vai acontecer? Vocês vão chegar no futuro, espero que não sejam vocês, isso é uma forma de me expressar, uma narrativa. Vocês vão chegar no futuro e falar assim: por que a minha vida não deu certo? O que aconteceu? O que eu fiz? Comeu lixo. Comeu lixo. A maior criação de Deus virou comedor de lixo. A maior criação de Deus virou consumidor de porcaria. A maior criação de Deus reclama que vai orar 10 minutos, mas se você puxar aqui no teu celular, você vai ver seu tempo de consumo em redes sociais. Pode olhar, 3, 4, 5 horas diária. Aí você vem ainda eu vou sangrar em tal coisa. O Senhor se comove. Aí o Senhor me dá. Ei, escuta uma coisa: Deus não teve dó do filho dele, e Ele não vai ter dó de você. Não faça isso. O céu, ele é acessado. Então, o preço da mudança precisa de uma decisão poderosa. E que essa tarde, eu ia falar essa manhã, esta tarde, vocês realmente joguem todo o lixo, joguem todo esse padrão, joguem toda essa rotina demoníaca. Ai, que legal. Não, eu não vivo rotina demoníaca. Não, o anticristo vai vir ainda. Meu amado e minha amada, o anticristo é você. Porque toda vez que você faz algo que Jesus nunca faria, você é um anticristo. Para com essa religiosidade de falar que é o Donald Trump. Ai, você viu lá? Ele, o Elon Musk, vai dominar o mundo. Vai dominar a gente burra. Gente que esqueceu do poder e da inteligência emocional de Jesus. Gente descompromissada com a palavra de Deus. Vai contaminar, sim. Gente que decidiu viver uma vida de inteligência. Porque o sábio, o inteligente, ele sai de um buraco. Você viu aquela palavra resiliência? Eu tenho pavor dessa palavra. Essa palavra me dá ânsia. Porque resiliência é a desculpa do covarde que não tem coragem e força de avançar. Vou repetir: resiliência é a desculpa do covarde que não tem coragem de olhar, jogar o ego, falou, agora eu vou mudar e ninguém me para. Isso é resiliência. Um cara me falou esses dias: eu já quebrei 8 vezes e venci. Eu falei: venceu aonde, filho? Venceu aonde que você venceu? Você é um escravo dessa modinha de resiliência. Ei, entenda uma coisa: um inteligente sai de um buraco onde um sábio jamais cairia. Um inteligente sai de um buraco, que é o inteligente, mundamente falando, aquilo que Deus já deu para você, que eu falei que tem muita gente usufruindo e vivendo bem, melhor que muita gente aqui. Isso é inteligência. Agora a sabedoria vai fazer você dormir em paz. A sabedoria vai fazer você entender o seu propósito. A sabedoria vai fazer você prosperar. A sabedoria vai fazer você abundar. A sabedoria vai fazer você ter paz. A sabedoria vai fazer com que onde você toque seus pés e as palmas de suas mãos, qualquer lugar seja abençoado e transformado. Mas para isso existe um preço, que é o preço da mudança. E se vocês realmente querem transformar alguma área da sua vida, você precisa começar a fazer totalmente ao contrário. Se coloque no lugar de Jesus e pense como Jesus agiria. Pega essa tua mente que está perturbada, porque não estou julgando, porque tem muita gente que está com situação às vezes financeira complicada, algum caso da saúde muito complicado. Eu entendo e me compadeço, porque eu já passei por isso com a minha esposa. Mas Jesus só vai trazer a solução do céu para você quando você desligar o seu cérebro. Ele não vai invadir seus pensamentos para pedir licença. Entenda, onde está o seu foco,
onde está a sua preocupação, existe uma oração. Você tem que virar essa moeda e realmente descansar, colocar nas mãos dele. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo que chama Sérgio. Quem é da igreja conhece, ele é marido da Mira Peruca. A mãe dele, na época da Covid, ele foi para a UTI, ficou, acho que foram 40 dias entubada. E ele na empresa subiu na caixa d'água, chorou e falou: eu entrego a minha mãe em tuas mãos. E a partir de agora, eu não vou pensar mais na dor. Eu vou viver a minha vida na convicção que o Senhor é salvador dela. E se o Senhor quer ela do teu lado, que o Senhor a leve. Mas se o Senhor quer deixar ela aqui, que o Senhor a deixe. Ele fez isso. Está lá, fazendo carpir quintal. Fica na banheira agora assistindo televisão à tarde. Abençoada. A mulher dele quebrou a perna terça-feira passada, se eu não me engano. A Miriam, nossa grande amiga. Aí ela ia entrar na sala de cirurgia na quarta-feira, 4 horas da tarde. E eu estava lá no meu escritório, atendendo os mentorados, acabei. Aí ele falou, eu falei: eu vou orar, a hora que der 4 horas eu vou pegar numa oração aqui. Era umas 4h20, ele me mandou uma mensagem assim, eu li assim, perdeu uma mão. Eu falei: meu Deus do céu, a Miriam perdeu uma mão. Eu falei: Sérgio, ela perdeu uma mão. Ele falou: não, você quer mamão? Eu falei: como assim mamão? Ele falou: não, eu tenho 2 mamão aqui em casa, que estão bem maduros, você quer vir aqui buscar? Eu falei: a tua mulher está na cirurgia, o osso está esfarelando. Você entendeu? Ele: não, você quer mamão? Aí ele me reensinou: Calegari, a minha confiança está em Deus. Aqui ou lá, ela está bem. E isso foi um tapa na minha cara. E todos nós precisamos de tapa na cara. Não seja as pessoas que andam apenas com os legais, porque os legais estão destruindo a sua vida. Pode passar para o próximo. E é isso aí. Eu falei tudo, falei muito sobre isso. Suas decisões e atitudes precisam estar alinhadas com o céu. Imagina um fio dessa grossura, ligado em 1 bilhão de quilômetros, acendendo a maior usina hidrelétrica do mundo. Aí alguém vai lá no meio do mato, pega um estilete, faz assim, corta um fiozinho de 10 mil que tinha lá. A luz vai funcionar? Responde para mim, gente. Isso é 1 mais 1, não, né? Então tá bom. Suas decisões e atitudes precisam estar alinhadas com o céu. Ou você tem posicionamento, coerência, convicção e não quero, vaza. Porque você acha que Jesus colocava todo mundo no colo? O crente tem um mal de pensar: Jesus era tão bonzinho. Não, Jesus ele era amoroso. É diferente de ser bonzinho. Jesus, o amor ágape é aquele que ama sem olhar as escolhas. Porque você acha que Jesus desceu para os nossos pecados? Ou desceu pela criação do Pai, onde ele viu o amor? Jesus desceu pelo amor ágape. Então, Jesus, na sua caminhada, teve critério, convicção e posicionamento. E chorava, porque Jesus tinha emoção também. Lembra quando eu falei que você tem que esvaziar a sua mente para que Deus te dê uma resposta? Jesus fazia isso nos montes. Enquanto os discípulos iam dormir, Jesus subia para orar. Jesus sabia o próximo passo? Não, repito, ele desceu ao mais baixo nível que a gente. Então as surpresas iriam acontecer para ele também. Senão a gente não ia ter comparação. Ele conseguiu porque ele era o Superman. Não, ele fez isso. Então Jesus subia, orava, cansado. Eu imagino que é surreal. Deixa eu falar para você, a gente está no céu, tá? A gente é multitrilhardário hoje. Jesus subia, orava. No outro dia, vamos embora. Hora que chegava o problema, Jesus, sendo o pai da inteligência emocional, ele já tinha a colocação de quem realmente destinou a sua vida a entender e a ouvir o que o Pai tem para falar e vencer os seus obstáculos. E quando nós falamos com imagem e semelhança, assim nós temos que ser também. Pode passar, Grazi. Agora é paulada, hein? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Calegari. Eu sou um ativador de vidas.
Sou formado em inteligência emocional, tenho 2 faculdades em Harvard, tenho administração de empresa aérea, e moda e um monte de coisa. Eu amo estudar em teologia e estudo até hoje, não paro de estudar. E Deus, há um tempo atrás, Ele me deu um sonho que eu teria 6 livros escritos. E foi numa época que a gente tinha uma loja de roupa, a gente estava passando por uma situação muito difícil. E eu falei, mas como que eu vou ter 6 livros escritos, Senhor? Eu não estou conseguindo pagar a água. E Ele me falou claramente: a sua vida já é uma história, e eu vou te tirar dessa situação para que você ajude as pessoas a não entrarem mais nela, porque ninguém é obrigado a entrar nessas situações. E eu entrei nessas situações, por causa da pandemia? Não, porque eu fui um mau administrador, porque muita gente ficou muito melhor na pandemia. Então o ser humano tem o costume da sua autorresponsabilidade fraca, de sempre culpar algo. Não, o erro foi meu. Bom, isso foi em 2020, 2021 por aí. Hoje são 18 livros lançados, 2 nos Estados Unidos e 1 na Itália através da Amazon. Todos os livros, eu vou falar eu entre aspas, porque você vai ver que está inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Calegari. Eu tenho que ler esses livros, porque a hora que eu leio esses livros, eles me ensinam coisas que eu ainda não pratico. Então é algo do céu, e eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje todos os lados profissionais foram deixados de lado, e hoje realmente eu me dedico a 100% a esse ministério. Hoje o meu maior sonho é verem pessoas com a mentalidade desbloqueadas, pessoas realmente vivendo os tesouros do céu, casais felizes, filhos saudáveis, pai e mãe honrados, igreja completa, sem aquele negócio, ai me beliscou, eu vou poder igreja. Que visão você tinha de Cristo quando você toma essa decisão? Então você não estava ali para Jesus, isso é coisa de criança. Então você está colhendo um resultado disso, lembra? Fez, ligou, fez, ligou. Então essa decisão de emoção vai ser levada ao céu. E o lá no céu, meu amigo, são juros compostos, tá? Não é tigrinho não. Você, vou pôr R$100, tá pagando, mano. Não é isso não. Joga aí, compra 10 Saúde Cap. Agora tem o Viva Sorte, né? Estou falando para você não jogar, brincar. Eu não sou contra isso, né? Não, nem entro nesse assunto. Mas eu estou falando que onde está seu coração, está o resultado da sua vida. Onde está o seu coração, está o resultado da sua vida. Bom, eu trouxe aqui naquela super loja maravilhosa lá na frente, esplêndida, cheia de abundância, que só de tocar ali você vai ser transformado. Eu trouxe para vocês o Ativação, ativando dons, força, fé, amor próprio, autoconhecimento. E o que mais está morto aqui, automerecimento. A gente não merece a cruz, jamais. Mas os filhos de Deus que honram suas primícias merecem comer do melhor, merecem desfrutar de banquetes e parar de ser pedinte. Esse é o Ativação, esse nos Estados Unidos está o Activation, esse daqui é maravilhoso. Quem precisa disso, gente? Esse é o para de se ferrar. Todo mundo precisa disso. Mas você sabia que isso é muito possível? Isso é extremamente possível. Ter problema não, Jesus tinha, imagina a gente. Mas quando você tem sua mente abastecida com coisas qualificadas que vêm do alto, você para imediatamente de se ferrar. Problemas pesados, a tua inteligência, a tua sabedoria que Deus deu para você. Tiago 5, quem quer sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente, livremente. O céu te dá de graça. Quando você posiciona dessa forma, você para realmente de se ferrar. Imagina como seria a sua vida quando você desenvolver esse dom. Imagina 10 anos atrás, se você não tivesse tomado aquela decisão. Como estaria a sua vida hoje? Então hoje pode ser um start para a sua vida, para que daqui 10 anos você olha o que eu avancei em 10 anos, porque eu não mais tomei decisões desse tipo. E eu trago para você o DNA da prosperidade. Ative o seu DNA divino e desfrute de uma vida abundante e próspera. João 10:10, Jesus disse: eu vim para o que tenham vida e tenha uma vida complicada. Não, tenha uma vida cheia de problemas e de necessidades. Não, mas em abundância. E quando você entender que você é filho
e filha de um rei. Totalmente, o que eu estou falando não chega ao pé. Totalmente poderoso. Você para de comer a migalha que o cachorro comia. Você começa a se sentar em banquetes, porque é a tua convicção de que Ele é meu Pai. O meu Pai. Se a polícia te parar e você fosse filho de um general do exército, você ia falar assim: pera aí, seu polícia. Ô pai, o policial me parou aqui, hein? Eu tenho que pegar ele. Se ligar, não ia ligar na hora, eu sei disso. Porque a emoção desregulada faz tomar esse tipo de atitude. Agora, você é filho do dono e do ouro e da prata. Aí quando chega a sua hora de pegar a sua herança, a tua alma vira um pedinte, e não uma alma convicta de que você é filho de um Deus Altíssimo. E esse livro traz para você toda essa convicção. Deixa eu te falar um negócio, não estou aqui te vendendo um livro, eu estou aqui mostrando para você uma transformação, algo que fez em minha vida, algo que ano passado fez em mais de 50 mil pessoas, algo que no ano passado fez em mais de 5 mil pessoas nos Estados Unidos. É uma transformação, casos de saúde, de pessoas que entenderam que são filhos do rei, que fala, Deus fala que haja doença, não, Deus aqui haja vida. Quando eles entenderam isso, eles começaram a se posicionar como alguém que é imagem e semelhança. E casos de saúde, que virou o jogo. E hoje testemunho, não o livro, esquece, eu quero vaza, que Deus me dá outro e vamos alimentando gente. Mas são pessoas que vão transformar vidas através do que aconteceu com elas. E esse, mas fala em Jesus, esse é o Jesus, o Pai da inteligência emocional. Esse é o lançamento que eu faço hoje aqui na igreja. Ele já está na Amazon há algum tempo, mas o lançamento real é desse livro. Jesus, o Pai da inteligência emocional. Tudo que você ouviu aqui hoje é 10% que tem dentro deste material. E para você que não gosta de ler, que o Espírito Santo já me falou, eu escrevo livros para pessoas que não gostam de ler. Deus trouxe esse dom e eu aceitei, e eu quero muito mais. Porque eu falo para Deus, eu não saio dessa terra enquanto eu não usufruir de todo o banquete que o Senhor tem destinado para a minha vida. E Jesus, o Pai da inteligência emocional, vai fazer você parar para pensar: Jesus faria isso? Quando você coloca esse posicionamento em sua vida, as coisas começam a mudar. Graziela, pode mudar. Bom, como eu disse para vocês, eu sou escritor e mentor, essa é minha profissão. Então mentoro grandes empresários, todo tipo de situação emocional, profissional e tudo mais, mas sempre direcionado biblicamente. Não há nenhuma mentoria minha que não tenha a Bíblia como esteio. Não consigo viver sem que eu use as premissas. Bom, uma mentoria hoje minha online vai de 4 a 15, e uma presencial vai de 15 mil a 40 mil reais. Esse é o valor de uma mentoria minha hoje. Mas eu queria trazer algo muito importante para a igreja, porque a Bíblia diz que nós temos que abençoar nossos irmãos de fé. Então nós temos que sim abençoar nossos irmãos de fé. O nosso soldado que está ao nosso lado, que está querendo realmente combater. A gente não pode ser hipócrita em chegar, virar a cara, eu não gosto dele, e vazar. Volto na palavra coerência. E Deus me deu, eu falei: Deus, mas eu não quero cobrar isso para a igreja, não faz sentido nenhum, isso é um outro lado da minha vida. Bom, mentoria acesso, ativando propósitos, que muita gente aqui está sofrendo porque não entendeu, porque nasceu. E tem muita gente do mundo pagando psicanálise. Não estou falando que você não tem que ir psicólogo, tem que ir em profissão abençoadíssima, mas estão sofrendo, fazendo regressão, fazendo constelação, sem antes perguntar: pai, olha, de graça, hein? Pai, para que eu nasci? Qual o seu propósito em minha vida? As pessoas não fazem isso. Sofrem, tomam 3, 4 remédios por dia. Eu não sei porque eu nasci. Mas não acessam o que é mais simples e que é gratuito. Então, Deus me deu essa mentoria foi montada essa semana para a igreja, que é a falta de a falta de entender isso aqui, está bloqueando você de viver isso aqui. O mundo quer viver isso aqui,
E isso aqui quer jogar no lixo. Repito, a falta de saber esse está te bloqueando desse. E o mundo quer esse, mas quer que esse vá para o esgoto. E não é assim que funciona. Mentoria Acesso, o QR Code está aqui. É apenas um grupo de 10 pessoas que eu vou atender. Serão 4 mentorias, terá mentoria presencial. Eu vou criar plano de ação. Eu vou pegar a sua dor e eu garanto a você que se você seguir, não é método, não é estratégia, mas se você seguir o que o Espírito Santo mandar para a minha vida e eu atirar na sua, eu tenho certeza que essa situação que você está, ou se você está bem também, mas você tem que ficar melhor, porque quem está melhor abençoa mais, você vai ser transformado. Bom, essa mentoria você vai pagar, são 5 mentorias comigo, hein gente? 5 parcelas de R$100. É o custo que eu tenho para fazer essa mentoria, para me dirigir até você, para te dar uma mentoria. Se você fizer as contas, é o preço de uma mentoria online mais barato que eu tenho. Então, são 5 parcelas de 100, você paga no cartão, você me dá Pix todo mês, você me dá 50, você me dá 20, você faz o que você quiser. Eu só quero transformar a sua vida. Não tem como eu fazer de graça, porque eu vivo disso, isso é meu trabalho, mas a parte técnica, eu preciso pagar, mas eu estou me doando para a sua vida. Espero que você entenda que você sempre será o seu melhor investimento. Amém, pessoal? Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês. Espero não ter sido tão agradável, porque, como eu disse, de gente legal o mundo está cheio. E legal que eu falo é puxa saco, tá? Daquele que quer que tudo que você faz está correto. Não é assim não. Eu quero que realmente você viva e desfrute do maior banquete do mundo. Eu quero que você coloque na sua mesa uma cadeira para Jesus. Eu quero que antes de começar o seu dia desesperado, você fala: não, agora é do meu Criador. E não é só a parte da manhã, a sua vida será convicta, você irá fluir, você andará, porque tem gente que fala assim para mim: nossa, Calegari, você é muito motivado. Tem pavor dessa palavra, motivação morre, motivação é um veneno, motivação, depressão, mais motivação, mais depressão, mais motivação, remédio para depressão. Essa é a sequência da árvore da motivação. Não quero isso, não quero. Eu quero que você tenha convicção, independente da dor, do problema e de qualquer situação. O teu rumo é destinado, e teu rumo é fixo e determinado por um Deus que criou um Filho Santo, deu a vida por você, para que você vivesse sim o melhor dessa terra. E como obrigação, para finalizar, você tem que levar pessoas ao céu. Use as bênçãos financeiras que Deus colocar em sua vida. O carro que você tem para abençoar um irmão que precisa de uma carona. O dinheiro a mais que você tem que pode comprar um lanche para um irmão. Uma cesta básica que você tem. Uma palavra, imagina você com a mentalidade, com a inteligência emocional de Cristo. Uma palavra sua muda uma vida, eu sei porque eu vivo isso. Uma palavra. Eu tive uma mentorada, ela fez uma hora comigo, isso tem 1 mês e pouco. Ela fez 1 hora, uma sessão online. No outro dia ela me mandou um áudio chorando. Ela falou: agora eu entendi minha vida. Ela estava com depressão, jogou todos os remédios dela fora, e hoje voltou para a profissão dela, e está totalmente feliz, porque houve um destravar. E para você falta isso, guarda no seu subconsciente, é esse tempo, esse tempo para você viver uma vida extraordinária. Eu declaro em nome de Jesus que toda paz, toda bênção, toda abundância, toda saúde e toda prosperidade e toda convicção e todo entendimento que vem do céu derrame sobre a vida de cada um de vocês. Derrame de uma tal forma que o derramar, com que abundar no derramar, seja o suficiente para abundar na vida de outras pessoas. Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês.